E aí rapaziada, suavidade? No começo desse mês eu postei um vídeo aqui no canal sobre esse anime aqui, que sinceramente eu não vi nada demais com ele, mas pra muita gente esse anime é bem problemático e uma grande red flag, que tenta usar a história pra normalizar alguns absurdos tipo pedo. Olhando esses comentários eu lembrei de um vídeo do Anime United, onde ele listava os 10 animes mais polêmicos do Japão, e desses 10 animes, 9 são polêmicos pelo mesmo motivo. Incesto! E o último eu me surpreendi, porque esse anime é basicamente um ecchi com crianças do ensino fundamental. Polícia! Kodomo no Jinka começa com o protagonista Aoki chegando em uma escola fundamental por seu primeiro dia de trabalho. E você sabe que esse anime vai ser uma desgraça, porque literalmente uma das primeiras cenas do anime é o Aoki entrando na sala de aula enquanto as meninas estão se trocando para ir para aula de educação física. Ih, rapaz... Depois desse mal entendido inicial, enquanto o Aoki tá fazendo a chamada, ele percebe que uma aluna chamada Usa Mimi faltou um mês inteiro, e depois disso ele conhece a Kuro e a Rin Kokonoe, e é aqui que a desgraça começa, porque a Rin pergunta pro Aoki se ele tem namorada, ele responde que não, e ela se oferece pra ser a namorada dele. Isso até poderia ser uma brincadeira de criança se o protagonista não ficasse corado pra isso. Um dos tipos de protagonista que eu mais odeio nos animes é aquele que o cara já tem uns 20 anos na cara e ainda assim ele cora toda vez que alguma mulher interage com ele. Na verdade eu odeio o Aoki muito mais que isso, porque ele fica vermelho e tímido toda vez que a Rin faz alguma brincadeira escrota com ele. Qual é, cara? É uma criança. Pra vocês verem que não é exagero meu, uma das piores coisas que acontece nesse anime é que a Rin alimenta um gato na escola, o Aoki tenta passar a mão nesse gato, e o gato corta o dedo dele, e a Rin se oferece pra parar o sangramento chupando o dedo do Aoki. E esse cara fica com tesão porque uma criança tá chupando o dedo dele. Tá muito errado isso. Mas agora chega de nojeira. Se eu for listar tudo de absurdo que acontece nesse anime, a gente não vai sair do lugar, ok? Eu não estou suportando mais. Na escola, o Aoki também conhece uma professora chamada Kyoko, e ela descobriu que o professor que ensinava a sala do Aoki antes dele foi importunado por um aluno até o cara pegar depressão e sair da escola. Depois disso, o Aoki tenta descobrir quem estava perseguindo o antigo professor, e a Rin vem falar com ele, porque ela foi a responsável por fazer o antigo professor ficar com depressão, porque ele sempre brigava e zoava a Usa Mimi por ela ser muito tímida e não conseguir se comunicar direito, tanto que ela parou de vir à escola por causa dele. Então a Rin decidiu castigar o professor na mesma moeda, até acabar com o psicológico do cara. Sabendo disso, o Aoki pede pra falar com os pais da Rin, e ela responde assim: Caralho! Aí fudeu. Eu sei o que ia acontecer. Isso aqui, no mínimo. Depois desse enquadro, o Aoki vai conversar com a Usa e ele consegue convencer ela a voltar pra escola. E essa atitude do Aoki faz a Rin se apaixonar por ele. Lá vem. E os problemas começam agora, porque a Rin fica o tempo todo assediando o professor. E pior de tudo é que esse cara fica dando corda pra isso. Depois de resolver esse problema inicial com a Rin, o Aoki tem um novo problema pra resolver. Como ele é um professor novato, ele ainda é um péssimo professor. E ele começa a depender do respeito que os outros alunos têm pela Rin pra conseguir dar aula. Como a Rin tava tirando nota muito baixa, o Aoki faz um trato com ela. Ele vai dar alguma recompensa que a Rin queira, caso ela tire a nota máxima no próximo teste. E a recompensa que ela pede é isso aqui. Mesmo assim, o Aoki concorda em recompensar a Rin de alguma forma, se ela for bem nas provas. E nas provas seguintes, a Rin consegue tirar a nota máxima, como ela tinha prometido. E sabe de uma coisa que me deixa com muita pena? É que a professora Kyoko tenta de tudo pra chamar a atenção do Aoki, mas ele sempre deixa ela de lado, porque ele prefere correr atrás dessa lolizinha. Depois do final da aula, o Aoki encontra a Rin na saída da escola, e como ele prometeu recompensar ela caso ela fosse bem nas provas, a Rin faz o Aoki levar ela nos braços até em casa. Mas isso é apenas um truque da Rin. Ela fez o Aoki dar a volta no quarteirão da escola, até ele falar um eu te amo pra ela, e depois que a Rin conseguiu o que ela queria, ela foi embora correndo pra casa. Mais tarde, enquanto a Rin tava tomando banho, ela fala pro Renji, o padrasto dela, que o professor falou um eu te amo pra ela, e isso já foi o suficiente pra deixar o Renji meio cismado. Por mais surreal que isso pareça, o anime ainda tem um episódio inteiro focado nos peitos da Usa, e nela comprando um sutiã. Mesmo a Usa só tendo 10 anos, ela ainda é a mais desenvolvida da sala dela,
dela, e por causa disso os moleques da sala ficam zoando ela, chamando a Ursa de peituda e gostosa. E por causa do tamanho dos seios da garota, ela decidiu passar a usar sutiã. Só tô comentando sobre isso porque o anime usa esse problema da Ursa como desculpa pra sexualizar essa criança o máximo que dá. Isso é ceboso. O Aoki pediu pra todos os alunos fazerem uma redação sobre os pais deles, e essa tarefa deixa a Kuro furiosa, mas a Rin faz ela aceitar de boas. Só depois de muito tempo pesquisando na escola é que o Aoki descobre que a mãe da Rin morreu e ninguém sabe quem é o pai dela, e atualmente ela mora sozinha com seu padrasto, e por causa disso o Aoki começou a mimar a Rin e tolerar muito mais as coisas que ela faz com ele. Então o Aoki recebe as redações e a Rin escreveu uma linda redação sobre a mãe dela, mas quando esse animal vai devolver as redações, ele deixa escapar que ele sabe que a Rin é uma órfã, o que deixa a Rin furiosa porque ela se toca que o Aoki só tava sendo legal com ela por pura pena. Aí ele passa um bom tempo tentando se desculpar com a Rin, mas ela nem quer ouvir as desculpas dele, até que o Aoki decide ir até a casa da Rin, onde ele conhece o Renji. Então Aoki pergunta pro Renji sobre o passado da Rin e como ele virou o responsável por ela. Acontece que o Renji é primo da mãe da Rin e ele foi adotado por ela 4 anos atrás, depois que os pais dele morreram num acidente. Até que a própria Rin chega em casa e ela se surpreende com um professor na casa dela, e o anime só corta pro Aoki indo embora e confirmando que a casa da Rin é muito boa. E depois que o Aoki vai embora, o Renji convence a Rin que o professor só veio na casa deles porque ele gosta muito dela. No outro dia na escola, o Aoki se desculpa com a Rin e ela perdoa ele, mas ela avisa que se algum dia o Aoki trair ela, não vai ter mais perdão, e pra comemorar, ela mete um baita beijo na boca do professor. Chama a polícia! Daí a escola entra nas férias de verão, e por incrível que pareça, esse anime não é apenas um anime de comédia com piadas nojentas e um romance criminoso. Ele também me surpreendeu porque ele tem um drama bem pesado, que vira um romance, mas que termina de uma forma bem trágica, porque o anime começa a contar a história do Renji, e como ele virou o padrasto da Rin. Antes de conhecer a Aki, a mãe da Rin, o Renji vivia com seu pai alcoólatra, que bebia e quebrava tudo dentro de casa, e ainda batia na mãe dele. O Renji até tentou fazer sua mãe se separar do pai dele, mas ela nunca aceitou, então o Renji começou a acreditar que a mãe dele não se separava por causa dele. Mas com o tempo ele percebeu que a mãe dele não se separava porque ela não queria mesmo, porque ela gostava do pai do Renji, e por causa da relação desses dois, o Renji se isolou no quarto sozinho e desejou que os pais dele morressem. E eles realmente morreram em um acidente de carro pouco tempo depois. E por causa disso o Renji foi obrigado a morar com sua prima Aki e sua filhinha pequena Rin. De início ele não gostava de morar com a Aki, até que um dia o Renji questionou a Aki sobre o porquê ela é uma mãe solteira. E a Aki responde que ela virou mãe solteira porque ela não poderia abandonar a Rin. O anime dá a entender que a Aki engravidou pra segurar o ex-marido dela, mas o cara não quis assumir a Rin e foi embora. Mas no mangá a história é bem diferente. A gravidez da Aki era de muito risco, e o ex-marido dela mandou a Aki tirar a Rin, mas a Aki disse pra ele: pau no seu cu, eu não vou matar minha filha, e se separou do cara e passou a criar a Rin sozinha. Essa atitude da Aki, sendo uma boa mãe, é justamente o que faz o Renji se apaixonar por ela. Além disso, a Rin começou a se aproximar muito mais do Renji, porque ele se deu conta que a mãe dele nunca foi uma mãe ruim, e o Renji sempre chorava todas as noites lembrando dela, e a Rin sempre vinha consolar ele, e isso fez os dois ficarem muito apegados. Em paralelo a isso, a Aki começou a namorar o Renji, e ele terminou a escola e começou a trabalhar para ajudar em casa, e as coisas estavam indo às mil maravilhas, até que a Aki ficou doente de uma febre que não passava, então ela foi ao médico, onde ela descobriu que ela tinha câncer terminal. E como não tinha mais jeito, a Aki deixou essa doença em segredo. Tipo, se eu vou morrer de qualquer jeito, pelo menos eu vou passar o máximo de tempo que eu puder com a minha família. E assim ela foi vivendo feliz junto com o Renji e a Rin, até que o câncer se espalhou pelo corpo dela inteiro, e a Aki acabou sendo internada no hospital. Outro motivo para a Aki não falar pro Renji sobre o câncer é que, além dele ser terminal, o preço do tratamento para deixar ela viva 6 meses seria o suficiente para eles viverem bem por 3 anos. Então, colocando na balança, como esse câncer não tem cura, ela achou melhor nem fazer o tratamento. Enquanto isso, o Renji fica completamente frustrado porque a mulher dele tá morrendo e ele não pode fazer nada por ela. Triste, não é, pessoal? Nos últimos dias da Aki, ela pede pro Renji levar ela de volta pra casa, e o último pedido da Aki pro Renji é que ele cuide e proteja a Rin no lugar dela. O último desejo da Aki era viver pelo menos até a Rin entrar no fundamental, mas ela acabou morrendo antes disso, enquanto chorava na frente da Rin, e a morte da Aki quebrou esses dois de uma forma absurda. O Renji ficou com sérios problemas mentais, e a Rin perdeu todas as emoções.